Você acaba de descobrir que é melancólico e está gerando um desconforto aí? Afinal, você não queria ser melancólico porque melancólicos são pessoas tristes e resmungosas. Mas deixa eu te falar uma coisa. Melancólicos têm habilidades importantíssimas e é sobre isso que nós vamos conversar nesse vídeo. Eu sei que melancólico tem uma fama danada de ser pessoas tristes, apáticas, extremamente críticos a tudo, né? Sabe aquelas pessoas sem cor? Então, é assim que muita gente vê os melancólicos e é assim que muitas pessoas se sentem como melancólicos, pessoas críticas, tristes. Mas deixa eu te falar uma coisa. Todo melancólico é dessa forma e é visto dessa forma quando não tem sabedoria, quando não tem um repertório de conhecimento para saber se definir e entender as coisas como funcionam, os nossos sentimentos como funcionam. E eu falo nós aqui porque eu sou uma melancólica e confesso para vocês que durante muito tempo, inclusive, achei que fosse uma depressiva por conta disso. Até que, de posse do conhecimento dos temperamentos, descobri que era apenas a minha maneira de ser, a minha maneira de me expressar ao mundo. E que essa tristeza, da qual foi muitas vezes taxada como depressiva, era apenas uma pausa do barulho do mundo, para que eu pudesse então escutar a minha mente, escutar meu coração e raciocinar, colocar o meu raciocínio em ordem, né? A gente usa aqui esse córtex, né? Essa parte do cérebro aqui bem de trás da nossa testa, o córtex pré-frontal, para fazer isso. E nós melancólicos temos essa grande habilidade, né, de raciocinar e de precisar desse distanciamento muitas vezes das pessoas e do mundo para que a gente possa organizar esse raciocínio. Então, olha aí uma das grandes habilidades do melancólico, né? Essa potencialidade do raciocínio, de organizar os pensamentos, de ser profundo naquilo que se propõe a fazer. Eu sei, melancólicos têm essa fama realmente de ser extremamente criteriosos, de extremamente críticos a tudo, né? E de ser levado muitas vezes para o pessimismo. Mas isso acontece porque os melancólicos, nós melancólicos, somos extremamente meditativos, extremamente reflexivos sobre tudo aquilo que acontece. Então, o melancólico sem sabedoria, sem conhecimento profundo, sem repertório de conhecimento do que acontece com ele no seu interior, ele realmente tende a levar esses pensamentos para o lado negativo, para o pessimismo, porque ele vai projetar aquilo que de mal pode acontecer diante daquela cena, né? Mas quando nós usamos a sabedoria, quando nós estamos abastecidos de um conhecimento profundo, a gente usa essa estrutura, né? Tanto de solidez, né? Vamos pensar na Terra, o quanto é importante você construir grandes casas, grandes prédios em terras firmes, né? Porque se a gente constrói isso numa areia ou no ar ou na água, vai ficar bem complicado, né? Praticamente impossível. Então, quando o melancólico ele possui esse conhecimento, esse repertório de conhecimento, de comportamento que lhe permite ser sábio, o que ele faz? Ele pega essa projeção, ele pega essa cena do que ele está mentalizando, meditando, refletindo, e ele consegue sim projetar essa cena para o futuro. E óbvio que ele vai continuar vendo possíveis erros, possíveis coisas que podem dar errado, sim, porque o melancólico é muito preocupado com isso, né? Na sua profundidade, ele não vai conseguir só projetar as coisas do oba-oba, da empolgação. Ele é muito responsável, então é óbvio que ele vai tender, né, a ver as coisas negativas também. O que diferencia aqui um melancólico sábio e um melancólico que não possui sabedoria é que o melancólico munido, abastecido de conhecimento profundo, ele vai ver essa projeção que não é legal, dessa cena que não é legal, e ele vai fazer o quê? Ele vai ajustar, vai remodelar, vai buscar informações das quais ele possa lapidar essa cena, possa ajustar essa cena, possa, né, ajustar esse comportamento para então continuar caminhando. O melancólico que não possui sabedoria, conhecimento profundo, ele vai fazer o que? Ele vai projetar, ele vai ver essa mesma cena e ele vai
paralisar diante daquilo. Afinal, o melancólico também tem muito medo, né? Porque o orgulho do melancólico pode ser ferido. E uma pessoa com tal profundidade no que faz, quando ele corre o risco de ser argumentado, né? O orgulho fala mais alto. Então ele vai fazer o que? Ele vai paralisar. Olha aí o orgulho mal usado, quando ele paralisa, né, as suas ações diante de uma cena que não é agradável, ao invés de, diante de uma cena, o melancólico sábio faz o que? Ajusta e usa o orgulho bem usado para continuar caminhando. Essa é uma das grandes diferenças de quem possui sabedoria e de quem não possui sabedoria. Diante de uma mesma cena, diante de uma mesma projeção que não é legal, o sábio consegue ajustar, e o que não tem sabedoria para entender o que está acontecendo, ele vai o quê? Ele vai paralisar. Diante daquilo ele paralisa e aquilo vai gerar dor, porque daí vai vir um monte de questionamentos. Eu não consigo, eu não sou capaz, eu tenho medo. E aí, por conta desse movimento da paralisação, ocorre um outro movimento paralelo a isso, que também é muito perigoso, muito característico também nosso dos melancólicos. Porque, mais uma vez, lembra que eu falei que o melancólico é uma pessoa extremamente reflexiva, extremamente meditativa? Por conta dele não conseguir colocar em prática as ações que ele tem planejado, ele vai cada vez mais ficar paralisado e cada vez mais meditar e pensar sobre. Então ele vai ficar o quê? Um obeso mental, é o que eu chamo, né? Aquelas pessoas que pensam muito e não colocam nada em ação, por medo. Então ficam pessoas extremamente agitadas, extremamente pesadas mentalmente, aquela sensação de que faz muito e não dá faz, porque vai gastar muito energia para ficar pensando, né? O nosso cérebro ele gasta energia para ficar pensando. Então as pessoas que pensam muito e não colocam nada em ação, a tendência é de que cada vez mais elas ficam mais cansadas, mais obesos mentais. O que é um obeso corporal? Não é aquela pessoa extremamente gorda, de volume de gordura gordo, né? Fica numa área, toma muito espaço e aí tudo fica mais lento, né? O seu movimento fica mais lento, tudo fica mais pesado, o seu metabolismo fica mais lento. É assim para nós melancólicos. A nossa obesidade mental, de tanto nós pensarmos, ela vai ficar da mesma forma. Nós vamos nos tornar pessoas extremamente pesadas, extremamente com metabolismo baixo, porque a gente não consegue colocar nada em ação, porque quanto mais eu penso, mais eu gasto energia, mais cansada eu fico, mais eu fico com medo, que é um ciclo vicioso da qual eu não consigo sair. Muitos melancólicos estão aí, né? Deixando a sua vida ser comandadas pelo seu medo, pelo seu orgulho, pelo não conhecimento de como é que funciona. Então, o melancólico, sim, ele tem esse lado negativo, né? Negativo entre aspas. Não é negativo no sentido singular da palavra, de ser ruim, mas negativo porque eu deixo de ter conhecimento para potencializar isso, né? Potencializar a minha capacidade de meditação e de reflexão com tal profundidade para que eu possa criar grandes projetos, grandes construções em cima da minha terra, que é sólida, da qual eu ofereço estrutura, da qual eu ofereço segurança. Então, o melancólico com conhecimento, ele tem consciência disso. Ele tem sabedoria de que ele é uma pessoa extremamente reflexiva, extremamente meditativa, e que se ele não se organizar para colocar tudo isso em ação, em movimento, ele vai se tornar um obeso mental. E aí eu vou ficar cada vez mais cansada, porque quando eu deixo de produzir de um lado, essa energia ela é condensada, ela é aglutinada no meu mental. Por isso, muitas vezes a gente se sente cansada mentalmente de tanto ficar pensando e não colocar nada em ação, tá? Então eu tô aqui para te dizer assim, ó, que ser melancólico, gente, tem sim seus lados ruins, como todos os outros. Mas esse lado ruim, ele é ruim porque ele não tem conhecimento, porque você não tem conhecimento de como é que ele funciona. Porque quando você consegue ganhar repertório de informação
para lapidar o seu conhecimento, para lapidar as suas atitudes e as suas ações, isso vira uma pedra preciosa na sua mão, vira uma joia, vira uma coisa muito, muito, muito importante, porque ele te permite potencializar coisas que só você melancólico tem, que é essa estrutura, que é essa segurança, que é essa reflexão profunda, né? Vamos comparar aí com o colérico simplesmente vai fazer, ele não vai pensar com tal profundidade como nós melancólicos. Então, munida, né, desse repertório de conhecimento de quem verdadeiramente eu sou e o que faz sentido para mim, porque faz muito sentido para mim refletir muito, meditar muito. Mas como é que eu posso transformar essa meditação, esse meu refletir em ação? Será que eu posso me espelhar no colérico aí? E aí vem várias formas de eu fazer isso, né? Vem pelo espelhamento para eu ganhar um repertório maior, um conhecimento maior de outros comportamentos que são legais, dos outros temperamentos, mas pode vir talvez de uma agenda. Eu posso ter um diário onde eu escrevo, tiro do meu mental e boto no papel, onde eu, com a ajuda de uma terapeuta, de uma ajuda de um profissional, eu posso organizar melhor esse meu projeto para particionar esse projeto e então de passo a passo até que eu consiga chegar no produto final. E aí eu organizo melhor isso daí quando eu coloco no papel. Então assim, uma agenda, uma ajuda de um profissional, anotações de quando as coisas surgem na minha cabeça, pipocou na minha cabeça, em vez de eu ficar só no mental, coloca no papel, tenta racionalizar aquilo. Quando nós observamos no papel, as coisas ficam mais claras. Então, o melancólico precisa aprender esse negócio de questionar e não acatar tudo como verdade. Porque às vezes a gente pensa as coisas e nós não estamos tão afiados, tão atentos para o que nós estamos pensando, que nós vamos tomar aquele questionamento que surgiu na nossa mente como sendo verdade absoluta. E aí eu quero dividir com vocês rapidamente uma coisa que aconteceu recentemente aqui em casa. Eu sou uma pessoa que eu domino até um pouquinho sobre o assunto dos temperamentos. E aí, essa semana aconteceu alguns ajustes que a gente precisou fazer aqui em casa e eu fui reclamar com o Odair. Falei, gato, é um saco, porque casa dá muita manutenção, por isso que é ruim de morar em casa. E eu estava nesse momento criticando o tanto de tarefas que eu tinha que fazer de manutenção aqui em casa, né? E ele, com muita calma, ele virou para mim e falou assim, mas gata, apartamento também dá manutenção. Então você vê a minha língua afiada do meu questionamento, da minha criticidade de ser melancólica. Porque na minha cabeça, naquele momento, somente as casas davam manutenção, os apartamentos não. E ele, como colérico, olha aí os coléricos, né? Me traz então para o centro, opa, volta aqui, e aí me mostra um outro cenário. E isso que nós temos que aprender a construir, nós melancólicos, né? Talvez não ser extremamente críticos com o que surge na nossa cabeça, mas observar aquele pensamento que surgiu, mas abrir o leque. Será que é só essa a visão que eu tenho? Será que é só a cena que eu consigo projetar ou tem outras cenas? Então, se eu tivesse atenta nesse momento que tivesse surgido esse questionamento de que casas davam manutenção, eu deveria ter pensado, ok, será que só casas dão manutenção? Aí eu ia chegar à conclusão de que não. Mas naquela hora do fervor eu estava tão imersa no meu irracional, no meu temperamento bruto, vamos dizer assim, que eu não consegui projetar outras cenas a não ser de que somente casas davam manutenção. Então, olha a importância da gente cuidar do nosso pensamento. Dito tudo isso, eu gostaria de fechar esse vídeo falando o que para vocês? Que melancólicos são críticos, são extremamente reflexivos, são extremamente introvertidos porque precisam de um distanciamento social, às vezes, do barulho do externo para poder organizar o seu barulho mental. E isso não é ruim. Ruim é eu tentar ficar aqui no meu mental, no meio da bagunça externa e não chegar a lugar nenhum com os meus pensamentos. Então esse distanciamento, essa melancolia que às vezes taxam como ruim, ela é essencial para que eu possa manifestar de fato o meu temperamento de ser melancólica, porque quando eu organizo esse meu pensamento, eu posso trazer o do mental
para o físico de uma forma organizada, de uma forma sólida, de uma forma estruturada. E isso melancólico faz com maestria. Então, ser melancólico não é ruim. Ruim é ser o melancólico sem repertório de conhecimento, sem repertório de informação, sem sabedoria, sem conhecimento profundo. Porque quando você entende como é que as coisas funcionam, como é que você funciona, você consegue hackear o seu comportamento e assim potencializar naquilo que é bom e ajustar naquilo que precisa ser olhado com carinho, tá certo? Então não fale mais que melancólicos é ruim, porque melancólico é essencial, tanto quanto qualquer outro temperamento.